Agora que a gente já começou a se aprofundar nos estudos de Python, eu já comecei a te mostrar algumas funcionalidades escondidas, chegou a hora de aprender a tratar cadeias de caracteres. Então coloca a ficha, aperta Start e vamos começar a fase 9 do seu curso de Python. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo à 9ª aula do seu curso em vídeo de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e na aula passada a gente começou a ver muitas coisas sobre módulos, a gente fez alguns exercícios, eu apresentei alguns módulos específicos para vocês, mostrei como fazer adições de módulos novos e até mesmo como instalar algumas bibliotecas no seu computador. Agora, o que eu vou trazer aqui é a 9ª fase do seu curso, onde a gente vai começar a tratar cadeias de caracteres. Ou como está aqui do lado, de uma maneira um pouco mais simples, como a gente vai manipular cadeias de texto dentro do Python. E se você parar para pensar, a grande maioria dos programas que você vai fazer a partir de agora vão ter tratamentos e manipulações de texto. Talvez não tenha todos eles, mas para você dar uma melhorada nos seus programas, a manipulação de cadeias de texto é muito importante. Então vamos partir logo para a parte teórica da nossa aula. Vamos começar logo de cara entendendo o que é uma cadeia de caracteres ou uma cadeia de texto. Eu vou colocar aqui embaixo para você, olha só o que está aparecendo. Curso em vídeo Python. A gente conhece isso como o quê? Uma frase. Qualquer linguagem de programação chama isso daqui de cadeia de caracteres. Um outro nome muito utilizado é string, ou simplesmente cadeia de texto. Para o Python, toda cadeia de texto está entre aspas simples ou aspas duplas. Existe também a possibilidade de utilizar 3 aspas duplas, mas a gente vê isso um pouquinho mais para frente. Mas isso que está aparecendo aqui embaixo é uma cadeia de caracteres, é uma string. E o que a gente vai aprender durante essa aula toda são modos de manipular essa cadeia de caracteres para que a gente possa ter funcionalidades específicas e que vão resolver alguns problemas que podem aparecer durante a nossa vida com programação. E não se esqueça que aqui no curso em vídeo, você não está fazendo um curso para você ficar decorando comando. Você está fazendo um curso para poder aprender programação. Então eu não vou ficar enchendo você de código, fazendo você copiar código. A gente aqui trabalha com parte teórica, a gente faz uma prática rápida e eu faço alguns desafios para você conseguir resolver os problemas. É claro que graças aos nossos gafanhotos apoiadores, a gente vai conseguir fazer as respostas de todos os desafios. E isso tudo só foi possível porque tem um grupo aqui apoiando o curso em vídeo. Se você entrar agora nesse endereço que está aqui, você não tem mais a campanha do curso de Python. Mas dá uma olhadinha, pode ser que você esteja vendo um pouquinho mais para frente, vê se tem alguma campanha ativa para que você possa ajudar no crescimento do canal, ou na construção de alguma coisa específica, ou até mesmo na criação de um novo curso. Pode ser que você esteja vendo essa aula depois de algum tempo da criação do curso de Python. Então, dá uma olhada lá, ó, curso em vídeo /apoie, e vê se vale a pena você dar uma ajuda pra gente continuar criando cursos com essa qualidade daqui. Mas vamos continuar. Eu vou pegar essa frase que está aqui e vou jogar dentro de uma variável do tipo string. Então, eu vou colocar ali, ó, frase recebe curso em vídeo Python. Então, essa forma que está escrita aqui embaixo é a forma de atribuição de uma string dentro de uma variável. Mas eu vou te contar um segredo. Eu vou te mostrar como funcionam as coisas por dentro. Quando eu faço esse tipo de atribuição que está aparecendo aqui embaixo, o Python coloca esses dados, vai colocar essa frase na memória do computador. Só que ele não vai inteira. Essa frase não vai inteiriça. O que ele vai fazer é criar mini espaços dentro da memória do computador e dentro de cada mini espaço desse, eles vão colocar cada uma das letras. Percebe aqui que entre curso e em tem um espaço. Esse espaço ocupa esse mini espacinho dali. E cada um desses mini espaços vai receber um índice, que é um número, né, um número sequencial, começando de 0 e indo até o número de letras que for necessário para poder caber todas as letras, todos os caracteres dentro da memória. No nosso caso aqui, a gente teve uma numeração de 0 até 20, o que totalizam 21 caracteres.
E se você não entendeu ainda por que deu 21, é só você contar a quantidade de quadradinhos laranjas que estão aí. Você vai ver que, incluindo espaços, existem 21 espaços na memória. Na verdade, eu vou chamar de microespaços, porque não é um espaço na memória. Essa string toda coube num espaço de memória. Só que ele tem, cada caractere é separado. E graças a esse comportamento do Python e de muitas outras linguagens de programação que tratam cadeias de caracteres dessa maneira, fica muito fácil da gente fazer algumas operações com esse tipo de coisa. E aí eu vou mostrar para vocês algumas dessas operações, começando aqui do lado com a técnica de fatiamento. Fatiar uma string é conseguir pegar pedaços dela. E no Python o fatiamento fica muito simples. Se você já tem experiência com outra linguagem de programação, você vai ver como no Python é bem simples de tratar isso. Mas se você não sabe programar nada, né, que geralmente é o público que eu estou focando esse curso, se você nunca fez fatiamento de string, não tem problema nenhum. Você vai entender de uma maneira muito, muito simples. Vou começar com a maneira mais simples de fatiamento. Olha só, se eu mandar escrever, por exemplo, frase, que é o nome da minha variável, entre colchete 9. O símbolo de colchete, ele é o identificador de uma estrutura de dado do Python chamada lista. Não se preocupa no momento, a gente não vai se aprofundar muito no conceito de lista, mas entendam que a gente vai trabalhar com isso mais pra frente. Então, se eu mandar escrever, por exemplo, print frase, só print frase, ele vai escrever curso em vídeo Python. Agora, se eu mandar escrever frase 9, frase entre colchete 9, ele vai conseguir identificar dentro da cadeia de caracteres somente o caractere 9, que no caso aqui é o 10º caractere, já que toda string começa, como você está vendo aqui embaixo, a numeração com a letra 0, a primeira letra é 0. Então, criando uma relação, se a primeira letra é 0, a letra 9 é a 10ª letra. É só você olhar ali, dentro desse curso em vídeo Python, qual é a letra 9? Vou identificar aí para você. A letra 9 é um V maiúsculo. E outra coisa que é muito importante que se diga aqui, o Python diferencia maiúsculas de minúsculas. V maiúsculo não é a mesma coisa que V minúsculo. E se isso está soando um problema para você, não tem problema. Nessa aula, a gente vai conseguir fazer a transformação de um para o outro. Então, a forma mais simples de fatiamento é conseguir pegar uma letra. Para eu pegar uma letra, eu tenho que dizer o nome da variável, como está aparecendo aqui embaixo. Eu boto aqui, frase, que é o nome da minha variável, e entre colchetes eu coloco um número, que é o número do índice dentro daquela string. Mas existem outras maneiras de fatiar e que podem ser úteis em outras situações. Por exemplo, aqui, frase 9:13. O que significa 9:13? 9:13 parece um horário, né? Não tem nada a ver com isso. 9:13 é o seguinte, 9 é o V e 13 é o O. Se você pegar, o V está com o índice 9 e o índice 13 é o O. E aí você pensa, tá bom, ele vai pegar o V e o O? Não, ele vai pegar do V até o O? Não. No Python é o seguinte, ele vai fazer, começa no 9 e ele vai até o 13. Só que o 13 ele vai excluir. Então, no nosso caso aqui, de 9 a 13, ele vai ter V, I, D e E. O O não vai entrar nessa lista. Então, para que eu possa utilizar o 9:13, eu vou selecionar essa cadeia aí, essa mini cadeia dentro da minha cadeia grande. Agora, se eu quiser pegar o O também, então você vai utilizar 9 até 14, porque ele vai pegar até o 13. É sempre um a menos no final. No início começa certinho. Por exemplo, o 9 começa exatamente no 9. O 13, ele para de contar no 13, mas ele não pega o 13 para ele. O 13 fica de fora. Deu para entender? Isso às vezes demora um pouquinho para você acostumar. Sempre pense, quando eu estou trabalhando com fatiamentos de string e quando eu estou trabalhando com um monte de coisa aí, né, com um monte de range, a gente vai ver que isso se chama range. O último valor não entra na contagem. Então, 9:13 significa vai do 9 até o 13, incluindo o 9 e removendo o 13. Vamos mais uma forma de fatiamento aqui, Dá uma olhada aqui. 9:21. Aí você fala assim, pô, Guanabara, vai dar erro, porque 9 eu tenho, 9 é o V. 21 eu não tenho, eu paro no 20. Será que vai dar erro? Aí você começa a pensar, tá, se foi 9:13 e ele não considerou o 13, se eu boto 9:21, ele não vai considerar o 21, ele vai até o 20. Então, no nosso caso aqui, 9:21, ele vai parar aqui no 20. Então, ele vai conseguir isolar, ele vai fazer uma fatia, ele vai fatiar somente essa parte vermelha que está sendo marcada aí. É claro que essa não é a melhor maneira de você fatiar. Você colocar um valor aqui que não existe, um valor acima, apenas uma unidade acima da máxima. Existe uma outra forma, já já você vai aprender comigo. Mas vamos continuar dando uma olhada aqui, Eu posso fazer também 9:21, 2. Olha só, 9, 2.21,
2.2. O que significa isso? Eu vou começar no 9, vou parar no 21, né? A gente já viu isso no exemplo anterior, e vou... O que seria esse 2 aqui? Seria pulando de 2 em 2. Olha só, ele vai mostrar o V, vai pular 2, ó, 1, 2, aí vai mostrar o D, vai pular 2, 1, 2, vai mostrar o O, vai pular 2, 1, 2, vai mostrar o P, 1, 2, vai mostrar o T, 1, 2 vai mostrar o O e ele vai pular o N. Então, ele vai saltando de 2 em 2. O que vai acontecer? Todos esses aqui que estão sendo marcados, eles vão ser ignorados na hora que eu faço esse fatiamento. Então, ele vai de 9 até 21, pulando de 2 em 2. Então, o resultado, se eu desse print nessa frase 9, 21, 2, ele daria o seguinte: VDOPTO. Tranquilo? Vamos continuar aqui que tem mais formas de fatiamento. Se eu coloco assim, ó, frase 2.5, aí você fala assim, caramba, tá faltando um número, né? Antes dos 2 pontos tinha um número. Eu sei que quando eu não boto 2 pontos nenhum, é um número. Então, por exemplo, se eu botasse frase 5 sem o 2 pontos, frase 5 seria um espaço vazio. Mas e 2.5? 2.5 significa o seguinte: antes do 2 pontos é onde ele vai começar, não é isso? Depois do 2 pontos é onde ele vai terminar, excetuando esse valor. Quando eu não coloco onde ele vai começar, isso é, quando eu omito o início, ele começa do caractere 0. Então, isso daqui, frase 2.5, é a mesma coisa que eu escrever frase 0, 2.5. Isso é, ele vai começar no início e vai até a letra 5, excetuando a letra 5. Então, ele iria até a letra 4. Ele vai do início, não botei nenhum início, até 5. Então, ele vai fazer do 0 até o 4 e ele vai fatiar a palavra curso para mim com esse tipo de fatiamento aí. Vamos ver mais um exemplo aqui. Se eu coloco frase 15, 2 pontos, olha só, frase 15 sozinha, mesma linha de raciocínio. 15 sozinho seria o P maiúsculo aqui. Só que eu botei 15, 2 pontos. Significa o seguinte: eu indiquei o início, mas eu não sei o final. Não sabendo o final, indica para o Python, eu quero do 15 até o final. Então, ele vai fatiar para mim a palavra Python inteira. É o mesmo recurso que a gente utilizou anteriormente quando a gente colocou um valor, 2 pontos, 21 no caso dessa string aqui, porque não existe o 21, ele para no 20. Então, ele iria até o caractere anterior, que é o 20. Então, se você não sabe qual é o último caractere, vale a pena você colocar 2 pontos e não colocar nada se você quiser fatiar até o final da string. Vamos dar continuidade aqui e ver outros tipos de fatiamento. Olha só, frase 9, 2 pontos, 2 pontos, 3. E aí, você consegue usar a mesma linha de raciocínio que a gente viu antes para ver qual seria o resultado agora? Vamos começar aqui, ó. 9, não tem 2 pontos na frente, eu estou indicando o seguinte: vai começar no 9. Então, vai começar aqui no V. Entre um 2 pontos e outro, está faltando um número. O segundo número, depois do primeiro 2 pontos, é o final. Como eu não estou colocando, a gente já viu, então, vai começar no 9 e vai até o final. Isso é, vai começar no V e vai até o N. Então, ele vai primeiro fatiar isso tudo. Então, 9, 2 pontos, nada, significa comece no 9 e vai até o final. Só que aí eu ainda tenho 2.3. O que significa 2.3? Ele vai escrever o V, vai pular 3, ó. 1, 2, 3, vai mostrar o E. Então, ele vai mostrar o V, vai pular o I e o D, vai mostrar o E. Agora, ele vai pular mais 2, ó. 1, 2, 3, vai mostrar o P. 1, 2, 3, vai mostrar o H. 1, 2, ele mostraria alguma coisa se estivesse depois do N, mas esse seria o terceiro caractere, ele não vai mostrar. Então, nesse caso, ele pularia de 3 em 3, ele vai ignorar todos esses caracteres que estão riscados. Então, nesse caso, frase 9, 2 pontos, 2 pontos, 3, mostraria para mim o V, o E, o P maiúsculo e o H. E aí, conseguiu entender essas regras de fatiamento? E eu vou te mostrar mais algumas atividades, mais algumas operações que você pode fazer com cadeias de string. Principalmente, a principal delas, a que você provavelmente vai usar mais, é a análise, essa que está aparecendo aqui do lado. Analisar uma string é saber algumas informações sobre ela, tipo, qual o tamanho dela, com que letra ela começa, com que letra ela termina, qual é a primeira palavra inteira. Então, você pode analisar essa string. Primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o método, a função len. Len vem de length, que significa comprimento. Então, basicamente, se eu mando mostrar o len de frase, isso é, qual é o comprimento da frase? Então, como a gente analisou anteriormente,
essa frase ela tem 21 caracteres, ela tem 21 espaços, ela precisa de 21 microespaços na memória. Tendo esses 21 microespaços, ele tem 21 caracteres, então o len de frase seria 21. Guarda essa função com carinho no seu coração, porque ela é muito útil, ela vai ser muito utilizada dentro do curso. Uma outra forma de analisar a string é utilizando o count. O count é simples, olha só como é que ele é útil. Dentro dessa frase, curso em vídeo Python, esse comando que está aparecendo aqui, frase.count, tem um O entre aspas ali. O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para o meu programa simplesmente contar quantas vezes aparece a letra O minúscula. Então, se tivesse um O maiúsculo, ele não contaria. Então, o que ele vai fazer aqui? Eu tenho o O do curso, eu tenho o O do vídeo e eu tenho o O do Python. Então, se eu coloco frase.count O, vai seguir esse O entre aspas, se você botar O sem aspas, ele vai pensar que é uma variável, né? Então, frase.count O vai me contar quantas vezes existe a letra O, que no nosso caso aqui, você vê aqui embaixo, o número 3. Então, se você mandar mostrar na tela frase.count O, ele vai te mostrar o valor de 3. E aí tem uma alteração que eu vou sugerir aqui nesse comando, que é o seguinte, você coloca frase count O, 0,13. O que significa esse 0,13? Eu faço uma contagem já com fatiamento. Olha que maravilha! Então eu vou fazer o seguinte, o que ele vai fazer aqui? Ele vai considerar do 0 até o 13, lembrando que o 13 não vai ser incluído, né? Ele vai do 0 até o 12. Do 0 até o 12, eu tenho simplesmente um O, né? Eu teria 2 aqui na posição 13, aí você vai assim, 2 na posição 13. Ele está pedindo a 13. Lembre-se que no fatiamento, o último valor sempre é ignorado pelo Python. Então, no nosso caso aqui, se eu mando imprimir frase.count O013, ele vai me imprimir o valor 1. Isso é, entre o caractere 0 e o caractere 13, excetuando o 13, né? Isso é, do 0 ao 12, eu tenho apenas uma letra O. Vamos ver mais uma funcionalidade aqui de análise de string, que é o find. Então, olha só, por exemplo ali, frase.find DO, DEO, né? Eu botei 3 coisas ali. Então, ele vai me dizer quantas vezes ele encontrou, porque find é encontrar, quantas vezes ele encontrou DO, DEO. Dentro do meu curso em vídeo, eu tenho DEO aqui, ó. Aí você vai falar, pô, mas aí o que ele vai mostrar? O DEO está na posição 11, 12 e 13, respectivamente, cada uma das letras. Ele vai te dizer em que momento começou o DEO. Então, o DEO começou na posição 11. Então, no meu caso aqui, frase find DEO vai me indicar 11. Isso é, eu encontrei DEO começando na posição 11. Eu não preciso trabalhar com uma letra só, eu posso trabalhar com várias. Eu também posso trabalhar com uma letra só. E tem um desafio que eu vou dar para você que vai precisar de uma função um pouquinho diferente, mas fica como desafio para você conseguir criar dentro do curso de Python. Os desafios são grandes aulas, você não pode perder nenhum desafio. Não se esquece, ó, aqui em cima no izinho de interatividade tem uma lista, tem uma playlist só de exercícios e aí você consegue criar esses exercícios, inclusive com algumas dicas que não são dadas nas aulas. Então, assiste às aulas e assiste os exercícios. O curso vai andar dessa maneira. Tem semanas que sequer vai sair a aula, porque eu tenho uma quantidade grande de exercícios para liberar até vocês. Então, vai se acostumando, o curso vai sair, o curso não se atrasa, o curso não demora. Ele chega na hora que ele tem que chegar. Então, no nosso caso aqui, o DEO foi encontrado nessa área fatiada aqui e ele vai me indicar que a posição é a posição 11. Vamos ver mais uma funcionalidade aqui com o find. Ó, frase.find Android. Dentro dessa string que está aparecendo aqui embaixo, não tem a string Android. E aí? E agora? O que ele vai dizer? Ele vai dizer falso? Ele vai dizer erro? Não, eu já vou te dizer o que vai acontecer. Se você coloca dentro do find uma string que simplesmente não existe, ele te retorna o valor -1. Quando você receber o valor -1, não existe posição -1, ele começa na posição 0. Então, se você recebeu o valor -1, significa que essa função te retornou um valor dizendo o seguinte, olha, essa string Android que você me passou aqui não existe nessa string aqui de baixo. Eu não encontrei aqui embaixo. Então, significa -1 que não foi encontrado. Vamos ver mais alguma funcionalidade aqui, ó. Ainda de análise, eu posso utilizar o operador in para poder verificar. Então, por exemplo, existe a palavra curso em frase? Isso é, dentro da frase existe a palavra curso? Tá aqui, ó, ele tem a palavra curso. E aí você vai falar, tá, então ele vai te dizer aqui que está na posição 0. Não,
Para dizer na posição, eu teria que usar o find que a gente acabou de estudar. O operador in, ele vai me dizer o seguinte: existe curso em frase? Sim. Então ele vai escrever true na tela. Ele vai escrever verdadeiro com o T maiúsculo, né? Ele vai escrever verdadeiro, isso é, dentro de curso em vídeo Python, eu tenho sim a palavra curso. Beleza? Esse não é uma funcionalidade, é um operador, mas também dá para fazer análise. Vamos passar agora para uma outra categoria de funcionalidade que eu possa fazer como string, dessa vez transformação. Via de regra, uma lista de string, ela é imutável. A gente não consegue mexer nela. Já já eu mostro para você qual é essa característica de imutabilidade. Mas eu consigo mudar ela através dos métodos. Eu não consigo mexer direto nos elementos, mas eu consigo através de métodos. O primeiro que a gente vai utilizar é o replace. Então, olha só, presta atenção no seguinte. Eu tenho frase replace. Replace é trocar, né? Reposicionar. Ele vai procurar por Python. Ele vai encontrar aqui a partir da posição 15 e ele vai substituir por Android. Então, onde tiver Python, ele vai substituir por Android. Então, no meu caso aqui, ele substituiria, se eu mandasse mostrar a frase replace, ele substituiria por Android e ficaria a frase curso em vídeo Android. Beleza? É claro que para colocar Android aqui, se você fizer a conta, eu tenho que adicionar uma letra aqui no final. O próprio Python vai conseguir fazer isso. Na verdade, o replace, ele não substitui diretamente na string, ele substitui, né, de uma forma secundária. A gente já vai ver como funciona isso. Vamos ver mais alguma funcionalidade de transformação aqui. Então, no nosso caso, como eu falei, ele vai substituir esse Python aí por Android. Eu tenho também as funcionalidades de upper, lower e algumas outras para poder tratar a transformação da string. Upper significa para cima, isso é, vai ficar em maiúsculas. Então, se você analisar aqui, ó, curso em vídeo Python, eu tenho o C maiúsculo, o V maiúsculo e o P maiúsculo, só. Se eu mandar escrever frase.upper, não se esqueça desses dois parênteses aqui, já que upper é um método. Você vai aprender mais para frente no curso de Python o que é um método. A gente vai ver um pouquinho mais sobre programação orientada a objeto. Então, aqui é obrigatório, eu não posso botar só frase.upper. Abre e fecha parênteses no final. O que ele vai fazer é o seguinte: o que já for maiúsculo, ele mantém. O que não for maiúsculo, ele troca. Dá uma olhada ali, ó. O que já era maiúsculo, ele não mexeu, eu deixei branquinho. E aqui, ó, curso em vídeo Python, todas as outras letras que estavam em minúsculas, ele joga para maiúscula, beleza? A gente vai utilizar essa funcionalidade em conjunto com outras para resolver alguns desafios. Existe uma outra função, um outro método de transformação de string, que é o lower. O lower é o contrário do upper. O upper pega o que tem minúsculo e joga para maiúsculo. O lower mantém o que é minúsculo e substitui o que estava em maiúsculo para minúsculas. Dá uma olhada ali, ó. Curso em vídeo Python, eu tenho o C, o V e o P em maiúsculos. Eu vou substituir por C, V e P em minúsculo. O que estava em minúsculo se mantém. Então, curso em vídeo Python, tudo em minúsculo, se eu utilizar a frase.lower e não se esqueça de colocar aqui os parênteses no final. Vamos usar mais uma funcionalidade de transformação parecido com upper e com lower, que é a funcionalidade capitalize. O que significa capitalize? Capitalize, tem gente que confunde capitalize com title. Você vai entender basicamente qual é a diferença entre eles. O capitalize, ele vai jogar todos os caracteres para minúsculos, né? Inclusive os que estavam em maiúsculo, ele joga para minúsculo, e só o primeiro caractere vai ficar em maiúsculo. Então, capitalize, ele vai pegar uma string inteira, vai jogar tudo para minúsculo, o que é minúsculo ele vai manter, obviamente, e a primeira letra ele vai jogar para maiúsculo. Então ele vai fazer isso, ó, tá vendo? Curso em vídeo Python, só o C tá maiúsculo e todo o resto tá em letras minúsculas. De forma parecida com o capitalize, a gente tem a função title. O title é um pouquinho diferente. O title ele vai fazer uma análise um pouco mais profunda. Ele vai analisar quantas palavras tem essa string. Então eu tenho curso, eu tenho em, eu tenho vídeo e eu tenho Python. Como é que ele consegue fazer essa mágica? Basicamente, pela posição dos espaços. Então, onde tiver espaço, ele vai fazer uma quebra de palavra. Ele vai fazer o capitalize agora palavra por palavra. Então, o title vai transformar o C maiúsculo, o E vai ficar maiúsculo, o V também e o P também. Todos os demais caracteres são mantidos em minúsculo. Vamos dar continuidade aqui nas funcionalidades de transformação. Eu vou mudar um pouco a string agora. Eu vou tirar o curso em vídeo Python e vou colocar Aprenda Python. E se você perceber aqui do lado, ó, a gente colocou uma string propositalmente com espaços aqui, ó, com algumas casas vazias no início e no fim. Isso acontece muito do seguinte, eu não sei se você já viu isso acontecer.
Pessoas mais leigas, pessoas que estão lá, sei lá, tá no site, seu pai vai se cadastrar no site, ele fala assim, digita aqui seu nome. Ele não clica na caixa de texto e começa a digitar. Ele clica na caixa de texto. Para ver se está funcionando, ele aperta espaço algumas vezes e começa a digitar. Isso é tão comum na área de tecnologia que as linguagens de programação têm funcionalidades internas para remover esses espaços excedentes no início e no final da cadeia. Eu não estou falando aqui desse espaço aqui no meio. Esse espaço aqui no meio é importante porque ele separa uma palavra na outra. Esse espaço e esse espaço podem ser inúteis. Para isso, existem algumas funções, como, por exemplo, o strip. O strip, basta fazer isso, frase.strip. Ele vai remover todos os espaços inúteis no início e no final da string. O espaço do meio vai ser mantido, mas ele vai remover os primeiros, como ele removeu aqui, e ele também vai remover os dois últimos aqui no final, e aí a sua string vai ficar bonitinho, vai ficar aprenda Python, o A, que era o caractere 3, vai passar a ser o 0 e a contagem vai continuar, né, da mesma maneira que estava anteriormente, beleza? De forma similar ao strip, a gente tem o rstrip, o rstrip, que é esse R de right ou direita, que agora que eu já falei que esse R é de right, fica mais fácil, né? Muitas funções dentro do Python que tratam strings têm a variação R. Fica de olho nisso, que isso vai ser útil para resolver um desafio aí. Então, tem algumas funcionalidades que você pode botar um Rzinho na frente para começar a tratar pela direita. Fica a dica. Se eu boto o rstrip, o lado direito da string é esse daqui, então ele vai remover somente os últimos espaços. Então, se tiver espaço no início, ele não vai remover, vai manter dessa maneira, e a minha string vai de 0 a 16, tendo agora um length de 17 caracteres. De forma análoga, eu tenho o lstrip. Esse L é de left, que é esquerda. Então, ele vai remover os espaços da esquerda, que seriam esses primeiros aqui, mas vai manter os da direita. Então, você fica aí, se você dentro do seu programa quiser tirar só os espaços da direita, rstrip. Só os da esquerda, lstrip. Quer tirar todos os espaços indesejados nas extremidades? Strip. Quer tirar os espaços do meio? Aí você vai ter que fazer outra coisa. Dá para fazer, mas não é com essas funcionalidades simples, é com algum raciocínio e uso de algumas funcionalidades que a gente está vendo durante essa aula. Mas esse efeito de tirar, remover espaços entre palavras não é muito comum, não. Então essas foram as funcionalidades de transformação. Eu vou voltar aqui à string normal, né, que é o curso em vídeo Python, e vamos ver algumas funcionalidades de divisão. Eu posso dividir strings, e isso é muito útil, principalmente para alguns desafios que a gente vai fazer hoje, e desafios que você vai encontrar na sua vida de programador aí. A primeira funcionalidade que a gente vai ver é o split. O split tem algumas funcionalidadezinhas a mais, além de deixar esse parênteses vazio aqui. Dá uma estudada, fica de exercício aí para você dar uma estudada em como fazer um split. Por padrão, o split é feito em seus espaços. Vai ocorrer uma divisão dentro da sua string, considerando os espaços. Então, basicamente, ele vai pegar onde tiver espaço e vai criar uma divisão, né? Um split. Como que vai se comportar? Dá uma olhadinha aqui na tela aqui embaixo. Olha só agora. Ele vai dividir, você percebe aqui, ó, que ele dividiu o curso, criou um pedaço, criou outro, você vê que a numeração já recomeçou aqui, vídeo e Python. Ele refez os índices. Cada palavra recebe indexação nova. Cada uma dessas palavras é colocada dentro de uma outra lista. Então, ele vai gerar o split, ele gera tecnicamente uma lista com todas as palavras de uma cadeia de caracteres. Então, ele vai separar esses pedaços aí que estão aparecendo em vermelho lá embaixo e vai ter esses espaços vermelhos, vão ter numerações. Então, eu tenho 0, 1, 2 e 3. Isso é, a palavra 0 é curso, a palavra 1 é em, a palavra 2 é vídeo e a palavra 3 é Python. Então, o split ele vai dividir uma string em uma lista, onde cada elemento vai ser separado pelo seu splitador, né? Pelo seu caracteres de split, que por padrão é o espaço. Dá para você reconfigurar isso, mas dá uma fuçada aí no split mais para frente, mas o mais comum é você fazer esse tipo de divisão aqui. E de forma análoga ao split, considerando a mesma divisão, eu fiz o split. Então, eu estou com essa configuração que está aqui embaixo, que é curso em vídeo, cada um splitado, cada um separado, cada um dividido em um. E eu vou fazer a junção disso agora. Se eu tenho nomes separados em listas, eu consigo utilizar o join, né, que é para juntar uma coisa na outra. E olha só como é que eu fiz aqui. Eu botei uma string tracinho, ponto join, frase. O que significa isso? Você vai juntar
todos os elementos de frase, esses 4 elementos aqui, 0, 1, 2 e 3, e vai usar esse separador aqui. Então, ele me mostraria, ele ia me gerar uma string única, de novo, uma cadeia de caracteres, com essa configuração aqui. Note que quando eu tinha espaço aqui, ó, ele vai juntar um com o outro e vai colocar um tracinho, que é exatamente esse tracinho daqui. Se você quiser que aqui tenha espaços, é só você colocar um espaço em branco aqui na frente, beleza? E com isso, a gente encerra a parte teórica e nós vamos praticar algumas dessas funcionalidades diretamente no seu PyCharm. Já estou aqui no ambiente e com o PyCharm aberto, vou abrir o teste aqui, que são os exercícios das aulas, vou vir aqui em projeto, vou abrir o teste aqui, estamos na aula 9, então, novo Python File, vamos criar o aula 09, para a gente poder fazer os nossos testes. Vamos encolher isso daqui e vamos começar a trabalhar. Então, vamos começar o seguinte, vamos fazer aqui no início lá, ó, frase, recebe, vou botar aspas simples, curso em vídeo, Python. Se eu vier aqui e der print, frase, olha como é que funciona, botão direito, vamos clicar em Run, e aqui ele está lá, ó. Mandei escrever a frase. Vamos começar a fatiar primeiro. Então eu tenho frase 3. O que é frase 3? É a quarta letra. Então, 1, 2, 3, 4, a quarta letra é S. Vamos executar, olha lá, ó, a quarta letra é S. Vamos fatiar da quarta letra até a letra 13, né, que vai até o 12, né, vai até a 13ª letra. Então, vamos executar, olha lá, ó, SO em VD. É só você fazer o teste. Se você quiser, ó, do início até o 13. A gente sabe que 13 é até a 12ª, né? Até a letra 12, que é o E. Vamos executar curso em vídeo. Então, eu não indiquei o início. Se você quiser, você pode não indicar o final. Então, vai do 13 até o final. Faça esses testes no seu Python, né? Então, aquele início eu vou mostrando, né, a parte teórica, mas você pode abrir o seu PyCharm e começar a treinar, né? Esse é o objetivo. Então, a gente começou com fatiamento. A gente pode fazer, por exemplo, da letra 1 até a letra 15. Da 1 até a 15, vai ser do 1 até o 14, né? Urso em vídeo. Urso em vídeo. Então, urso em vídeo, se eu boto para pular de 2 em 2, ele vai escrever o U, vai para o S, depois um espaço, depois o M, depois o V e assim sucessivamente. Olha lá, ó. Ele vai fazer o U, o S, o M, o V, o D e o O. Tranquilo? Então, você pode a qualquer momento, por exemplo, vou tirar esse 15 aqui, significa que eu não sei qual é o final. Se eu não sei qual é o final, vai, né, até o final do coisa, vai até Python. Se eu não colocar nada aqui, botar 2 pontos, 2 pontos, 2, eu não sei o início, eu não sei o final. Então, é a string inteira. Só que eu vou mostrar pulando de 2 em 2. Então, ele vai falar, ó, croé em. Então, esse aqui é curso em vídeo Python, utilizando o salto de 2 em 2 letras dentro da minha string. Ah, tem um negócio que eu falei que eu ia mostrar para vocês, que é o seguinte, ó. Se eu der print oi, ele escreve oi aqui, ó. Escreveu oi. Se eu quiser, por exemplo, escrever um texto longo, né? Eu quero dar print nisso. Eu não preciso fazer assim, print isso, né? Cada um numa linha, né? Depois print isso. Se eu fizer dessa maneira, ele escreve. Tem uma maneira fácil de fazer isso, ó. Eu faço, deixa eu tirar esse print daqui, vou pegar o texto original. Eu quero escrever esse texto inteiro na tela. Eu começo, print, abro aspas 3 vezes, escrevo o texto todo, fecho aspas 3 vezes e fecho parênteses. Quando eu executar, ele vai imprimir o texto inteiro. Então fica fácil você fazer esses menus e tudo mais. Se você quiser criar essa interatividade, fica mais fácil você utilizar as 3 aspas. Beleza? Então, eu lembrei que eu tinha prometido isso no início da aula e vim aqui cumprir o prometido. Outra coisa aqui. Você vai aprender aos poucos que, por exemplo, frase, ele é uma cadeia de caracteres, mas no Python tudo é um objeto. Então, você pode botar qualquer coisa, ponto, alguma coisa. Então, por exemplo, frase, ponto. Se eu mandar escrever print frase, ele vai escrever curso e vídeo Python. Tá lá, escreva a frase. Se eu mandar, por exemplo, frase, ponto, count, como eu fiz antes, ó, você fez isso no seu exemplo anterior, mandei contar quantas vezes tem O. Dentro de curso em vídeo Python, existem 3 vezes O. E como eu disse anteriormente para você, O minúsculo e O maiúsculo não são as mesmas coisas. Então, por exemplo, se eu mandar buscar quantas vezes tem O maiúsculo, ele está me dizendo 0. Isso porque, né, não existe essa diferenciação aqui pro negócio. Mas você pode unir um negócio, por exemplo, aqui, frase.upper,
que a gente fez, né? Isso é, eu pego a frase, jogo para maiúsculo e conto quantas vezes tem O. Aqui, ó, executando, aí passa a funcionar. Por quê? Eu não estou contando O maiúsculo dentro de frase, eu estou mandando contar quantidade de O na frase jogada para a letra maiúscula. Viu como é que você pode combinar uma coisa com a outra? Como eu ensinei anteriormente também, a gente pode utilizar a função interna len para ver qual é o tamanho da frase. Isso aqui é útil pra caramba, a gente vai usar bastante isso. Então, ó, curso em vídeo Python tem 21 letras, como a gente viu anteriormente. Se eu colocar espaço aqui na frente e espaço aqui atrás, ele aumenta o length para 27, porque espaço conta. Mas se eu vier aqui e colocar frase.strip, o strip ele remove os espaços indesejados antes e depois, volta-se a ter 21. Tranquilo? Vamos testar aqui o replace, por exemplo. Vou tirar esses espaços aqui na frente e vou tirar os espaços de trás. Se eu mandar escrever o tamanho da frase, ele me disse 21. Se eu mandar fazer aqui, ó, frase.replace, eu vou mandar trocar Python por Android. Mandei escrever, olha lá, ó, curso em vídeo Android. E aí, como eu disse anteriormente, uma string, ela é imutável. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, botar como comentário é a hashtag, né? Se eu mandar print frase 0, ele vai mostrar a primeira letra, que é C. Olha lá, C. Eu não posso fazer, por exemplo, frase 0 receber J. Ele não vai fazer curso em vídeo, tá? Ele dá erro, porque é imutável, eu não consigo mudar. Então, basicamente, quando eu uso o replace, eu tenho a possibilidade de mudar. Só que aqui é o seguinte, o replace ele não vai mudar efetivamente a string. Se eu mandar escrever aqui embaixo a frase, ele vai mostrar, por exemplo, vou botar aqui, ó, frase.replace Python para Android e mandar escrever a frase. O que ele vai escrever? Ele vai escrever curso em vídeo Python ou curso em vídeo Android? E aí, o que você acha? Coloca aqui no comentário para você ver se você acertou. Olha aqui, ó, vou executar. Ele escreveu o curso em vídeo Python. Você fala, pô, mas eu mandei substituir. Não, eu não mandei substituir com replace. Eu mandei que nessa instância aqui ele substituísse. Só que eu não mandei salvar os resultados. Eu posso mandar salvar o resultado fazendo assim, ó. Frase recebe a frase com ele trocado. Aí sim eu consigo fazer uma alteração e agora eu mostro curso em vídeo de Android. Deu para entender? Então, uma string, em seus microelementos, ela é imutável, a não ser que eu utilize uma função de transformação de string e faça uma atribuição. Aí sim vai funcionar. E lembra que eu falei assim, ó, além de funções, eu consigo verificar se a palavra curso está dentro da frase. Vou tirar essa linha aqui, ó, que eu não quero mudar. Eu quero curso em vídeo Python. A palavra curso está dentro da frase? A palavra curso está dentro da frase. Lembra? Ele não mostra a posição. Se eu mandar um find, então se eu botar aqui, ó, frase.find, curso é diferente de curso em frase. Agora ele mostra 0. Significa o quê? Significa que curso está na posição 0. Existe vídeo? Existe vídeo. Vídeo está na posição 9. Aí olha só como eu disse. Existe vídeo em minúsculo, sem acento, sei lá. Não existe. Então, ele me mostra -1. Tranquilo? E aqui, ó, vídeo, eu consigo fazer com que ele seja vídeo em minúsculo na minha frase jogada para minúscula. Então, lower.find. Então, eu mando fazer uma busca por vídeo em minúsculo dentro da frase jogada para minúsculo. Agora sim, ele vai dar 9, significando que existe a palavra vídeo em minúsculo na minha string transformada para minúsculo em vídeo. Ficou confuso? Faça seus testes. Abre o seu PyCharm e faça muitos testes. Tenta utilizar todas as funcionalidades que a gente viu. Assiste essa aula de novo, é muita informação, é muita funcionalidade, mas você precisa aprender todas elas. Na verdade, existem muito mais, mas é que a gente não tem tanto tempo assim para poder ficar falando um monte até ia ficar um pouquinho chato. Para finalizar, aqui essa parte de botar em prática, eu vou criar essa frase e eu vou dar um split nela. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar escrever na tela a frase splitada, a frase.split. Então, vou dividir ela. Então, o que ele fez? Olha lá, ó, tá vendo? Ele criou uma lista. As listas em Python são identificadas por colchetes. Você vai ver que existem listas, existem tuplas e dicionários, mas isso mais para frente. Então, ele criou uma lista, tá vendo? Ó, com o separador de espaço. Ele fez exatamente aquilo que eu fiz. Então, eu posso fazer, por exemplo, ó, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar uma variável, na verdade um objeto, que eu vou chamar de dividido. E esse dividido vai receber a frase .split.
Se eu quiser, eu posso escrever na tela o dividido, sem problema. Então, ele vai escrever dividido. Tá lá. Se você quiser, você consegue mostrar dividido zero. O que significa dividido zero? Dividido é uma lista. Zero é o primeiro item da lista. Então, ele consegue fazer aqui, ó, curso. Olha lá, ó, só me mostrou curso. Tranquilo? Fica a dica aí. Outra coisa que a gente pode fazer, dentro do, por exemplo, do dividido 2, que é vídeo, eu quero mostrar qual é a letra 2. Letra 3. A letra 0 é V, a letra 1 é I, a letra 2 é D e a letra 3 é E. Então, se eu faço isso daqui, ó, dividido 2, 3, cada um dentro de um colchete, eu estou dizendo, pega o dividido 2, que é vídeo, me mostre a letra 3. Aí ele vai me mostrar E, que é o resultado que eu esperava. Gostou das funcionalidades? Então, eu espero que você tenha entendido. Eu espero que, se você não entendeu direito, você pratique e você assista essa aula de novo, porque agora chegaram os desafios para você. Essa aula eu separei 6 desafios para você. Na aula anterior, se você assistiu, né? Se você não assistiu, não se esqueça, aqui em cima tem a playlist completa de todas as aulas, todos os exercícios, não pule etapas. Se você chegou nessa aula porque você estava tentando entender como é que se trabalhava com string, sinceramente eu espero que você tenha conseguido e eu espero que você saiba que existem outras aulas dentro desse curso, não para por aqui não. Então, clica aqui em cima, ó, tem a playlist das aulas, tem a playlist dos exercícios, tem tudo organizado para você e o melhor, tudo de graça. Esse curso ele foi patrocinado pelos nossos alunos, ele foi apoiado aqui, ó, pelos nossos alunos. Se você quiser dar uma mãozinha para os próximos projetos, eu serei eternamente grato. Mas vem os desafios aqui, ó. O primeiro desafio, que é o desafio 22, a gente fez até o 21 na aula passada, é: crie um programa que leia o nome completo de uma pessoa. Ele vai pedir lá, digite seu nome completo. E aí eu quero que apareça na tela o nome com todas as letras maiúsculas, o nome com todas as letras minúsculas, aí fica fácil, né? A gente vê as funcionalidades daqui. Eu quero saber quantas letras ao todo, sem considerar espaços. Por exemplo, curso em vídeo Python tem 21 ao todo, mas ele tinha espaços. Como é que eu consigo fazer o cálculo disso sem contar os espaços? Fica o desafio para você. E também eu quero quantas letras tem o primeiro nome. Eu quero saber quantas letras tem o primeiro nome. Você juntar todas as funcionalidades que a gente fez, dá para você matar esse desafio aqui. Ele é relativamente fácil. Se você não entender de primeira, vai praticando e coloca seu resultado nos comentários, né, aqui nas aulas e também na resolução do exercício. Se você não conseguiu, se você tentou e não conseguiu, vai aqui em cima, ó, tem a playlist dos exercícios, ou vai no nosso canal do YouTube, ou vai no nosso site, cursoemvideo.com, e procura a resposta do exercício 22, porque se ele não estiver lá, ele vai sair muito em breve. Ele ainda deve estar em produção, mas se você já está vendo alguns anos depois, algum tempo depois, com certeza a resposta do 22 já está lá. Vamos partir para o 23, que é o seguinte: faça um programa que leia um número de 0 a 9.999, você pode digitar qualquer um deles, e mostre na tela cada um dos dígitos separados. Olha só, por exemplo, se eu digitar lá 1834, eu quero que apareça exatamente essa lista. Ó. São 4 unidades, 3 dezenas, 8 centenas e 1 milhar. Tenta fazer isso como string e tenta fazer isso matematicamente. Aí você tem as duas possibilidades, você vê qual delas é a melhor, a que mais se adapta à sua necessidade. Vamos partir para o 24, que é simples também. O 24 e o 25 são bem simples. Cria um programa que leia o nome de uma cidade, sabendo, em que cidade você mora? O cara vai digitar. E ele vai te dizer se a sua cidade começa ou não com a palavra santo. Mais uma vez aí. Você entende que essas funcionalidades são importantes e que você vai, mais cedo ou mais tarde, bater com uma necessidade dessa na hora de programar? Vamos para 25 aqui. Cria um programa que leia o nome de uma pessoa, vai perguntar o nome do cara, e diga se ela tem Silva no nome. E eu não estou dizendo se termina com Silva. Pode ter Silva em qualquer lugar do nome. É diferente do exercício 24, que tinha que começar com santo. Agora tem que ter Silva em qualquer lugar. Vê se você consegue mostrar true ou false, se tem ou não, ali dentro da cadeia que você acabou de ler.
O 26, que é o penúltimo exercício, eu quero um programa que leia uma frase, vai pedir uma frase qualquer, curso em vídeo Python. O usuário vai digitar, digite uma frase, ele vai digitar uma frase toda e eu quero que ele diga quantas vezes aparece a letra A. Sua frase tem tantas letras A. Ele quer saber em que posição ela aparece a primeira vez, em que posição a letra A vai aparecer a primeira vez e em que posição ela aparece na última vez. E aí? Então, eu tenho uma frase inteira. O primeiro A dessa frase está na posição tal e o último A está na posição tal. Agora eu quero ver se você consegue chegar nisso. Beleza? E vamos à última questão aqui, que é a 27, para essa aula, que pede o seguinte: faça um programa que leia o nome completo de uma pessoa, mais uma vez nome completo de pessoa, e mostre em seguida o primeiro e o último nome separadamente. Por exemplo, se digite seu nome, a menina bota lá, Ana Maria de Souza. O primeiro nome é Ana e o último nome é Souza. Eu quero que isso aconteça automaticamente, independente da quantidade de nomes que digite. Por exemplo, o meu, João da Silva Matos Cardoso de Albuquerque. João é o primeiro, Albuquerque é o último. Eu quero que seu programa funcione para qualquer tamanho de string. Então é isso, pequeno gafanhoto. Você tem muitas funcionalidades para fazer, você tem muitos desafios aí para conseguir conquistar. Mais uma vez eu te digo, não adianta você procurar a playlist do 22 ao 27 aqui em cima, vou ver a resposta, aí bota a mão assim, assiste tudo e acha que sabe fazer. Não, se você só assistiu um vídeo, você só comprovou que eu sei fazer e que você, às vezes, não sabe fazer. Então, para você comprovar que você sabe realmente, eu te recomendo, nem olhe os exercícios ainda. Dá uma olhada, né? Eu vou ver os enunciados lá de 22 até o 27, pausa, tenta fazer. Não conseguiu? Vê a minha solução lá na playlist. Se ainda não tiver a solução, aguarda alguns dias que já deve sair. Mas o mais importante, você precisa fazer. Também não adianta você assistir a outra aula, digitar o que eu digitei, você virou copiador de código. Aqui você não está estudando para ser copiador de código, você está estudando para ser programador. É para isso que eu estou fazendo esse curso de Python com tanto carinho. Então é isso, pequeno gafanhoto. A gente se vê na próxima aula. Mais uma vez, muito obrigado a todos os nomes que foram aparecendo aqui durante essa nona aula. Todos esses nomes que passaram foram pessoas que ajudaram você a ter esse curso de Python com essa qualidade, com esse carinho, com essa quantidade de comandos por aula. Dá uma olhada aí pela internet, vê quantas aulas de Python você tem com essa quantidade de comandos em uma única aula, com essa quantidade de desafios resolvidos por cada aula. Então, isso tudo foi permitido graças à colaboração de todo mundo que já passou aqui durante a aula. Vários nomes aqui, os colaboradores de várias faixas, eles estão representados aqui dentro de cada uma das aulas. E esses nomes foram só os que escolheram estar ali, escolheram faixa para colocar. Teve muito mais gente que colaborou ali e não tinha essa premiação, mas também fez a sua colaboração e graças a essas pessoas esse curso está sendo possível. Muito obrigado a todos, eu serei eternamente grato a vocês. Então é isso, dá uma olhada nas playlists que estão aparecendo aqui, nunca pare de estudar, persista, mesmo que você tropece, levante e tente novamente. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Um abração e até lá!